Hoje estamos iniciando o nosso quadro Prime Visita, aqui na Oficina do Corpo, do Edmar Prestes, uma academia da cidade de Campos do Jordão, onde a gente vem mostrar para vocês mais sobre a história e o local e tudo que ele construiu nesse tempo. Tudo bem, Edmar? Tudo bem, Kelly? Tudo bem. Prazer te receber nesse quadro. Com muita satisfação que a gente recebe um cliente parceiro há mais de 10 anos, fazendo parte dessa história da Prime. E hoje vamos conhecer um pouquinho da sua história. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Como foi montar a academia? O porquê que você quis trazer uma academia com tanta performance assim para nossa cidade? Kelly, é um prazer estar com vocês aí nesse quadro. Um quadro bacana, acho que é um quadro bem importante, né, para o empresário, para a cidade. Então, eu tô, como você diz aí, né, esse ano completando 11 anos. É uma coisa bacana porque eu comemorei no ano passado, eu fiz em outubro, como eu te falei. Comemorando 10 porque é 10 do prédio que vocês vão conhecer aí, né? Mas na verdade o CPF é 11, né? Sim. A Kelly, que é responsável pelo meu CPF, veio me dizer, é 11, Edmar. Isso, desculpa, CNPJ. Tô errando aqui, ó. Trocando o CPF pelo CNPJ. O CNPJ é 11 anos, né, Kelly? É 11 anos. Então assim, eu acredito a gente fazendo aí 11 anos, é 11 anos de uma correria, de uma caminhada grande, Kelly. Né? Os desafios vêm, as dificuldades vêm, mas a gente também tem que estar sempre disposto, né, e aberto a enfrentá-las para que a gente consiga conquistar a vitória que todos, né? Você perguntou o porquê, né, disso. Então, o que me levou para a educação física foi a capoeira. Eu sou um professor de capoeira, né? Tem 30 anos que eu sou professor de capoeira. Hoje não estou mais atuante. Ele me levou para a educação física. Quando eu cheguei na educação física, eu fui conhecer o universo da atividade física. Aí eu fui aprender fisiologia, anatomia, biomecânica e vi que a educação física era além daquilo. A minha ideia era trabalhar em escola. Mas eu me apaixonei pelo lado da anatomia, do movimento do corpo. Falei, cara, por que não investir em outra coisa? E pro meio do meu caminho, assim, depois de formado, eu conheci o Serginho, né? Lá do Leão da Montanha. Sim, e ele foi o meu parceiro no início. Legal. Nós montamos uma sociedade. Ela perdurou ali por uns 4 anos e logo depois eu comprei a parte dele. Ele me passou a parte dele e falou, cara, acho que nada mais ser você mesmo. Ele foi um paizão, aquele negócio de pai para filho, né? Me paga como que dá. Ele é um paizão e ele me ajudou nisso. E aí eu vim começando a colocar então os meus sonhos em prática. A pandemia veio e trouxe uma dificuldade muito grande. Como eu disse para você agora há pouco nos bastidores, a gente sai da faculdade professor e não sai gestor. Por um bom tempo eu investi na área de treinamento, mas cheguei a um ponto, quando foi na pandemia, de entender que eu precisava de ter gestão. Aí eu fui estudar esse lado. E aprendendo mais disso, eu comecei a transformar a Oficina do Corpo, que saiu de um estúdio pequeno para hoje ter a característica de ginásio, né? Para ter uma característica de academia. A gente está aí com um espaço aí de funcionamento 350 metros quadrados, né? Só na parte de musculação e ainda contando as partes de baixo que a gente vai estar aí inaugurando a sala de condicionamento, né? E os vestiários. Mas na sala de musculação, 350 metros quadrados. Uma coisa bacana de falar aqui, que desses 10 anos, esse ano de 2024 a gente foi destaque da Associação Comercial. Bacana. Né? Então foi um presente pra gente de 10 anos, né? A gente se destacou aí em cima de todo esse serviço, né? E todo esse trabalho que a gente vem fazendo na área do fitness. Edmar, como foi para você como líder dessa empresa, agora falando um pouco mais de gestão, como líder dessa empresa, poder evoluir a sua empresa, ter mais de 700 alunos e querer fazer algo diferente na nossa cidade, abrir no sábado, abrir no domingo, abrir no feriado, trazer novos meios de formas de pagamento, liderando primeiro como exemplo, para depois você alcançar a visão de um time, de um colaborador, para ele vir executar. Como foi para você esse sentimento de conseguir trazer isso? Como eu te disse, a gente sai da faculdade um professor, né? Não sai um gestor. A pandemia ela trouxe esse divisor d'água na minha vida. Eu cheguei a um ponto de entender que eu era um bom treinador, mas eu não era um bom gestor. Então eu fui estudar gestão. Fui entender como que funcionava o negócio do fitness. Como que é esse negócio? Como que é esse mercado fitness? Porque até então eu achava que era só treinar. E ter uma academia não é só isso. Vai além disso. Então aqui em Campos eu acompanhava as tendências da cidade. As tendências daqui era trabalhar de segunda a sexta,
né? Não abrir os feriados, né? Mensalidades apenas, não tinha planos. E eu, dentro dos meus estudos, eu fui ver que poderia ir além disso. Mas para isso acontecer, eu tinha que fazer os meus colaboradores, a minha equipe, acreditar nisso. Eles têm que acreditar que isso funciona. Então eu pensei, a única forma de eu fazer isso acontecer é eu fazendo. Então quando eu passei a abrir 6 da manhã, era eu que estava aqui. Começou a funcionar a hora do almoço. O professor está de hora de almoço, eu faço. Vamos começar a abrir ao sábado. Poxa, no sábado, fica tranquilo, eu faço. Aí passei a abrir o domingo, eu faço o domingo. Feriado, eu passei a fazer. Começou a funcionar, a própria equipe começou a sentir que a necessidade de estar participando. Falei assim, pô, funciona, eu quero estar ali, eu quero estar fazendo junto com ele. E você passa essa motivação pro time, e o time joga junto. Um dos últimos passos que eu tive aqui, né, dessa nova tendência da oficina do corpo, foi treinar o recepção para ser um vendedor. Porque até então eu não tinha essa ideia de que ele vendia a mensalidade ali. Para mim, eu não encarava como uma venda. Quando eu comecei a enxergar que ali é venda, todo dia a gente precisa vender e mostrar para o cliente a necessidade dele de estar treinando, de estar aqui, o serviço está adequado ao que ele está pagando, e mostrar pro recepção que ele também é um vendedor, isso também mudou a cara da oficina do corpo e mudou a minha percepção como gestor. Isso ajudou muito. E então, em cima de treinamentos, em cima de, né, que a gente vai trabalhando aqui de formação, né, o código de cultura, é trazer a missão, é trazer o valor, né, é trazer toda essa parte para a equipe para que a gente possa crescer. E a oficina do corpo vem agora alcançando os degraus um pouco mais altos a partir dessa minha mudança de mentalidade. Empresário, para isso que o Edmar Prestes colocou para a gente, essa importância da gente poder levar a nossa missão, visão, nossos valores, né? Primeiramente ter, né, esse propósito, para depois a gente apresentar isso para o nosso time e viver isso no dia a dia, muda completamente a história, né, da empresa, muda completamente o rumo da empresa. A gente precisa valorizar o nosso time para que nosso time possa cuidar bem dos nossos clientes. E foi mais ou menos isso que aconteceu, né, Edmar? Foi mais Você ou menos valorizou isso. O seu time para eles poderem cuidar bem dos seus clientes. Por isso que a gente conseguiu ir alavancando essa quantidade de clientes e o tamanho da academia também. Uma coisa que eu acho bacana também, Kelly, reforçar, é você investir na capacidade do seu colaborador. Sabe? É você mostrar para ele que ele pode ir além daquilo. Né? Para você ter uma ideia, os 2 meninos da minha recepção entraram aqui só recepcionistas. Estão se tornando vendedores, mas também, além disso, eu incentivei eles a estudar a educação física. Hoje um deles já está se formando nesse ano aí, o outro deu início, está indo para o 3º semestre, sabe? Então eles pegaram um gosto pela atividade física. Legal. Se vão dar aula, se vão permanecer comigo, eu não sei. Mas eu sei que eu plantei uma sementinha neles ali que fez um diferencial. É investir na capacidade do seu funcionário, na capacidade do seu colaborador, na capacidade do ser humano que está do seu lado. Porque isso faz toda a diferença também. Você, na verdade, não teve medo de ter pessoas melhores que você dentro da sua empresa. Não. É isso que está fazendo o seu sucesso. O interessante é ter pessoas melhores que eu, Isso. porque eles somam comigo. E se um dia eles baterem asas daqui, como a gente já tem, né, professores que estão aí hoje voando, eu acho que a gratidão, o reconhecimento deles, né, de chegar e falar assim, cara, eu aprendi muito contigo, isso fez bem, é o que me enche de vontade de permanecer nesse caminho que eu tô. Olha só que interessante, né? O Edmar hoje, ele tem muito amor no que ele faz. Então, a fonte dele de renda e de vida vem do propósito dele. Então, hoje ele vive do que ele mais ama fazer e isso é o que traz a renda dele. Quando a gente chega nesse ápice, eu posso dizer que o empresário, ele é feliz, tem gratidão já de ter alcançado tudo e de estar na fase que ele mais gosta. Edmar, fala pra gente um pouquinho desse amor hoje, né, que você tem por tudo que você construiu e como é viver disso, né? Você não precisa fazer outras coisas diferentes para você ter esse retorno financeiro
e também retorno, é um prazer de vida para viver. Conta pra gente como que é chegar nesse ápice. Eu costumo falar para a equipe que assim, um dia eu orei para que isso acontecesse. Um dia eu sonhei isso. Então, eu acredito que chega um ponto, se eu reclamar, porque eu pedi, né? Eu sou um cara muito crente a Deus, né? E acredito que sem Ele a gente não é nada. Então, o amor por aquilo que Ele me deu de dom, Ele fala muito alto dentro do meu coração, né? Então, hoje eu consigo falar que um menino que veio lá do Britador, que ninguém sabe, né? Que para muitos a perspectiva ali de vencer era pequena, né? E meus pais são simples. E eu vendo hoje, eu vivendo daquele sonho que eu tive lá moleque, porque foi a capoeira, como eu disse, que me levou para o esporte. Eu hoje ter uma academia e fazer o que eu gosto, isso não tem preço. É fácil, Kelly, não é? Você é uma empreendedora, né? Você também hoje vive do que você um dia, né, sonhou. É difícil, mas o prazer de você ver aquilo acontecer e saber que foi um sonho seu, fala, eu sonhei isso, eu imaginei isso acontecer. Às vezes até numa proporção maior do que você imaginava acontecer, sabe? E eu olho lá atrás e lembrar aquele menino, entendeu? Que de repente não ia dar em nada. Eu já ouvi isso uma vez. E ver hoje o que eu venho construindo no esforço, no trabalho, né? E em cima de tudo que foi que você falou, no amor pelo que faz. Eu só tenho a agradecer, eu só dou graças a Deus pelo dom que Ele me deu de ser um educador, de passar para frente um conhecimento, de poder mudar a vida de pessoas, né? E estar à frente aqui da Oficina do Corpo. Ter uma equipe que é excepcional, né? Ter uma equipe que compra a minha ideia, veste a minha camisa, né? Isso eu acho que não tem preço. Isso não é salário, não é faturamento. Não é faturamento, eu falo isso também. Isso não é... O amor do que fazemos não é faturamento. O faturamento, ele faz parte, né? Sim. Ele faz parte. O acontecer e o estar fazendo bem feito, entregar o serviço que está disposto ali na hora da venda, acho que é o que vale mais. É acordar sabendo, eu vou lá para trabalhar naquilo que eu sonhei um dia. Essa é a ideia. Mar, parabéns. Obrigado. Muito orgulho em ter um cliente, uma pessoa como você ali na Prime, e pode contar com a gente para tudo que você precisar. Obrigado. Valeu. Obrigadão, Nassi. É isso aí. Valeu.